Queridos amigos, companheiros de jornada, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui, trazendo um tema para nós refletirmos conjuntamente. O tema para hoje é o respeito aos diversos tipos de família. Uma definição singela de família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. A forma e a dinâmica desses grupos variam muito dependendo do contexto em que eles estejam inseridos, seja no aspecto cultural ou geográfico. A família no contexto ocidental, do qual fazemos parte, ao longo do tempo passou por transformações importantes. No tempo dos nossos avós, os integrantes da família tinham papéis claros e bem definidos, ou seja, era formada pelo homem, a mulher e os filhos, onde o homem era o provedor do lar e à mulher cabia cuidar da casa, dos filhos e do marido. Reinava a autoridade do homem e, não raro, o autoritarismo. Hoje, além dessa família tradicional, surgiram naturalmente outras formas de família. E vamos citar aqui algumas delas. A primeira é a matrimonial tradicional, que já fizemos menção. A outra, união estável, onde um casal convive sem o compromisso jurídico do casamento. O outro tipo de família é o monoparental, somente um dos pais com os filhos. O outro tipo de família, famílias paralelas, que são formadas por pais que se unem e trazem filhos de casamentos anteriores. O outro tipo de família é homoafetivos, formada por casais do mesmo sexo. À medida que foram surgindo novas formas de relacionamento familiares, a legislação foi sendo alterada para oferecer suporte jurídico, garantindo direitos e obrigações aos seus integrantes, como, por exemplo, divórcio, guarda dos filhos, partilha de bens, reconhecimento de uniões estáveis, entre outros. A adaptação das leis é o conhecimento da dinâmica social, que naturalmente estabelece novas formas de convivência familiar. É o respeito que a sociedade se autoimpõe como forma de admitir a existência desses novos grupos familiares. Sabemos, entretanto, que a aceitação cultural, as mudanças nos padrões de comportamento vigentes, necessitam de tempo para serem assimiladas e aceitas. Nesse breve relato, falamos das famílias sob a ótica da nossa realidade social e material, onde as famílias interagem entre os seus membros e no ambiente social. Mas, e sob a ótica espiritual, que considerações podemos fazer? A doutrina espírita nos ensina que, regra geral, as famílias terrenas não são formadas ao acaso. Aos seus integrantes, pelo processo de reencarnações sucessivas, é dada a oportunidade de conviver com os desafetos de vidas passadas, com o objetivo de resgatar situações mal resolvidas, bem como participar e colaborar com o aprimoramento espiritual daqueles com os quais convive. No Livro dos Espíritos, a questão 775, Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos respondem: um recrudescimento do egoísmo. Na questão 696, Kardec pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E os espíritos respondem prontamente: o retorno à vida animal. Na questão 774, os espíritos nos ensinam que
Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem esses liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar como irmãos. Com essas considerações, fica clara a importância da família para a convivência social, saudável e respeitosa, assim como para a evolução espiritual dos seus integrantes. Lembrando, o tema dessa nossa reflexão é respeito aos diversos tipos de família. Portanto, cabe a nós compreendermos as mudanças sociais que são inevitáveis, pois refletem a dinâmica evolucionista da sociedade. Devemos, assim, respeitar todas as opções de agrupamento familiar. Mas há um tipo de relacionamento familiar que suscita uma maior atenção. Trata-se das famílias homoafetivas, cujos casais são compostos por pessoas do mesmo sexo. Não encontramos na doutrina espírita um posicionamento específico sobre esse tema, mas a própria doutrina, que nos estimula a pensarmos e agirmos com a razão, nos oferece condições para nos posicionarmos. Então vejamos. No Livro dos Espíritos, na questão 200, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm sexo? A resposta é: não como o entendeis. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Na questão 695, Kardec pergunta: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? E a resposta dos espíritos é um progresso na marcha da humanidade. Muito interessante. Vou repetir. É um progresso na marcha da humanidade. Numa análise isenta, à luz da razão, podemos admitir que, embora encarnado, um espírito pode ter amor e simpatia por outro espírito, também encarnado, baseado na afinidade de sentimento? Evocando a resposta da questão 200 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta importante para nós fazermos a nossa reflexão. Na questão 695, a resposta dos Espíritos fala em união permanente entre dois seres, não entre um homem e uma mulher. Então vou repetir a questão 695. A 695, Kardec pergunta: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Vejamos que a pergunta foi se o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, união permanente de dois seres, né? Ele não diz a união permanente entre homem e mulher. Sabemos o quão delicado e complexo é esse tema. Sabemos também, como foi dito anteriormente, que a aceitação às mudanças nos padrões de comportamento necessitam de tempo para serem assimilados e aceitos. Mas sabemos também, e principalmente, repito, mas sabemos também, e principalmente, que o preconceito e a repressão provocam angústia e inadaptação patológica a esses nossos irmãos, levando-os a evitar o convívio social natural, impondo-lhes um sofrimento extremo, provocando até mesmo o atentado à própria vida.
Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Também Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? A qual amor Jesus se referia quando perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta-se então: por que um casal homoafetivo que se ama e se respeita seria contra a lei do amor? Seria contra a lei de Deus? Portanto, caríssimos irmãos, trabalhemos no sentido de desatar em nós as amarras do orgulho, do egoísmo e dos preconceitos, para que possamos respeitar todos os nossos irmãos naquele agrupamento familiar que escolheram e que lhes proporciona as condições de serem felizes. É o que tínhamos para trazer como reflexão de hoje. Agradeço pela atenção de todos. Fiquem com Deus.